Mais uma vez, bom dia. Vamos começar a exposição do capítulo 5 de Tiago. Nós vamos fazer a leitura agora de Tiago, capítulo 5, versículo 13 ao versículo 20. São 7 versículos. Só um instante. Muito bem. Diz o seguinte a palavra do Senhor, em Tiago, capítulo 5, versículos 13 ao 20. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Muito bem. Aqui nós temos a leitura da carta de Tiago, no capítulo 5, do versículo 13 ao 20. Alguns aspectos importantes dessa carta que a gente não pode perder de vista é que ela foi escrita num contexto em que os irmãos estavam sendo perseguidos. Era um contexto de perseguição, era um contexto de lutas, e esses irmãos, eles estavam sendo encorajados por Tiago para continuarem firmes na fé e na perseverança do bom testemunho. Lembrem que ele fala sobre vários aspectos da vida cristã. Ele fala sobre a perseverança nas tribulações, no primeiro capítulo. Ele fala sobre acepções de pessoas. Ele fala sobre riquezas. Ele fala sobre... na semana passada a gente tratou sobre o trabalho, relações de trabalho, relações emocionais. Enfim, é abrangente a carta de Tiago. Lembrem que quando vocês lerem Tiago, vocês têm que ter a perspectiva que Tiago está pregando isso aqui. Não é um tratado teológico, como eu disse logo no início, quando nós começamos a expor a carta de Tiago. Trata-se de uma mensagem pregada que parece que foi transcrita. Nós temos aqui a exposição de todos os pontos e temos as aplicações de todos os pontos. E ele caminha agora para a conclusão. Essa série de mensagens, ela tem como objetivo fazer com que nós olhemos para as nossas vidas e avaliemos se a nossa fé realmente é prática, se não estamos sendo cristãos só da boca para fora. Essa carta está de propósito aqui para as nossas vidas e ela não poderia terminar de outra maneira que não fosse com a oração. Ela termina com oração, porque a oração é muito importante para a vida do cristão. Os assuntos principais desse texto que nós acabamos de ler é oração, milagres e arrependimento. Tudo isso passa por uma verdade que nós não podemos tirar da nossa mente. Deus é que intervém. Nós oramos a Deus, os milagres acontecem por causa de Deus e o arrependimento
A convicção de pecado parte de uma intervenção divina nas nossas vidas. Então, sem Deus, nós não somos nada. Nós precisamos de Deus para o arrependimento, nós precisamos de Deus para que milagres aconteçam e nós precisamos orar a Deus, ter as nossas orações para Deus, não para as pessoas, não para os ouvintes humanos, mas para o Senhor que tudo vê e sabe. Então, o primeiro aspecto que nós iremos analisar dessa carta é a oração. Percebam no versículo 13 que ele fala de um indivíduo. Ele não trata no plural. Ele diz o seguinte: entre vocês há alguém, um indivíduo, que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Então, nós temos aqui uma referência importante para as nossas vidas quanto à oração. Dois contextos diferentes. Se estamos sofrendo e somos cristãos, oramos ao Senhor. Se estamos felizes, precisamos desenvolver aquela oração de gratidão que deve ser diária pelas nossas vidas. Nós não podemos esquecer essas duas formas de orar. Se estamos sofrendo, primeiramente, nós devemos colocar isso nas mãos do Senhor. Se estamos felizes, nós devemos cantar louvores. Ou seja, a vida do cristão, independente das circunstâncias que ele esteja vivendo, é uma vida de oração. O formato da oração, ele pode mudar. E ele vai mudar. Todavia, a nossa vida, por completo, deve ser uma vida de oração. Todo o cristão deve desejar falar com o seu Deus. Nós devemos ter comunicação com Deus. E o que é a oração, se não mais do que a comunicação com o Pai? Um momento em que nós abrimos nosso coração diante do nosso Deus. Existem pessoas que me falaram e que me falam: pastor, eu oro quando eu estou dirigindo, eu oro quando eu estou andando de bicicleta, eu oro quando eu estou trabalhando. Isso é válido? Bom, é bom que você ore. Todavia, isso não é o todo da oração. Você precisa reservar um tempo a sós e de qualidade com Deus, em que você esteja concentrado, concentrada unicamente na pessoa de Deus. Quando você está dirigindo, você está concentrado na pessoa de Deus unicamente. Quando você está andando de bicicleta, você está concentrado unicamente na pessoa de Deus. Quando você está trabalhando, você está concentrado unicamente na pessoa de Deus. A resposta é não. Se alguém aparecer ali e chamar pelo teu nome, você vai atender outra pessoa e vai cortar esse diálogo com Deus. Então, nós precisamos aprender a buscar o nosso Senhor a sós. Jesus Cristo deu o exemplo várias vezes disso. Quando ele se retirava, ia até o monte, ou estava a sós em algum lugar, orando ao Senhor. Existia contextos de intercessão na oração. Daqui a pouco nós vamos ver isso na oração de Jesus. Existia um contexto pessoal, onde Jesus, o Deus encarnado, abria a sua boca para falar com Deus Pai e falar dos seus sofrimentos. Lembre do Getsemane. Jesus falando sobre o seu sofrimento. Palavras como: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O coração dele estava tomado por tristeza. Jesus dá o exemplo de como devemos orar ao Pai. Em outra parte das Escrituras, ele diz: quando você for orar, vá até um local,
Entra no seu quarto, fecha a porta. Então é muito importante para todo cristão desenvolver uma rotina de oração. Você pode orar enquanto trabalha. Não há pecado nisso. É bom, você está falando com Deus. Enquanto você faz outras coisas, você abre teu coração para Deus. É bom. Mas isso não substitui a tua rotina de oração, que deve existir. Isso é insubstituível. Porque nós estamos conversando com Deus. Nós estamos abrindo nosso coração diante de Deus. Estamos dispostos a ouvir o que Ele tem para dizer. É por isso que a oração e a leitura bíblica devem estar juntos nesse contexto. Porque uma das principais formas, e eu acredito ser a principal forma, é que Deus fala aos homens através das Escrituras Sagradas. Deus fala aos homens através da Escritura Sagrada. Ele deixou para nós escrito a sua vontade, as promessas, os nossos problemas, o caminho da redenção, tudo nas Escrituras Sagradas. Então é de suma importância, meus queridos irmãos, que vocês juntem uma rotina de oração com uma rotina de leitura bíblica, porque Deus fala através das Escrituras Sagradas. Não é de assustar quando temos algumas inquietações no nosso coração e vamos ao Senhor em oração. Logo após, nós vamos abrir as Escrituras Sagradas e vemos respostas para as nossas inquietações. Sejam encorajamentos, sejam direcionamentos. A palavra de Deus está aqui para nós, disponível no nosso idioma, para recorrermos a ela todos os instantes. E deveríamos orar as Escrituras Sagradas. Deveríamos orar o que as Escrituras Sagradas dizem. Você pode, no momento de aflição, no momento de falta de direcionamento, pegar o Salmo 23, que é o salmo clássico de direcionamento, e após lê-lo, abrir o coração diante de Deus e dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Você pode repetir as palavras daquele salmo. Se você está passando por um contexto de perseguição, você pode olhar para aquele salmo e também declarar o que está escrito naquele salmo. E abrir o coração diante de Deus. Falar aquilo que está acontecendo com você. Você está sofrendo? A orientação de Tiago é que ore. Precisa de oração. O que nós vemos na maioria das vezes, isso não é uma opinião de senso comum, tá? Na maioria das vezes, as pessoas tentam todas as coisas antes de conversarem com Deus. Tenta tudo, mas esquecem de conversar com Deus. Esquecem de falar com Deus. Estão passando por tribulações, querem a opinião de todas as pessoas, menos a de Deus. Deus é o último a ser consultado, quando na verdade ele deveria ser o primeiro a ser consultado. Deus deveria estar no centro de todas as coisas. Como disse Tiago em outra parte da carta, se vamos mudar para algum lugar, se vamos fazer negócios, precisamos entender que tudo e todas as coisas estão debaixo do senhorio de Deus, inclusive a minha vida. Então eu preciso reconhecer isso diariamente em oração. Se você pega o livro do profeta Daniel, em determinado momento, algumas pessoas quiseram fazer um complô contra Daniel. E fizeram com que o rei emitisse um decreto em que as pessoas deveriam só orar a ele. Daniel, depois de ter sua vida vasculhada por aqueles homens, eles não encontraram nada contra Daniel. A única coisa que encontraram contra Daniel era que ele orava ao Senhor 3 vezes
ao dia. Isso não parava, era um comportamento constante de Daniel. Todos os dias ele orava. Todos os dias ele buscava o Senhor. Ele foi jogado na cova dos leões, não sei se você conhece a historinha, e dali saiu ileso da cova dos leões. Já os seus algozes, os homens maus, os corruptos, foram jogados na cova dos leões. E ali morreram. Ele e seus familiares. A história está lá, para quem quiser ler. Mostrando que aquele homem, vivendo naquela época, tinha como principal meio de comunicação com Deus a oração. A leitura bíblica mexe com o seu intelecto, mas a oração mexe com as tuas emoções. Nós não podemos orar ao Senhor simplesmente de maneira automática. Orações prontas, orações trabalhadas e que você só reproduz aquilo que foi orado por outras pessoas. A oração, em primeira instância, é individual, você com Deus. E você diante de Deus precisa abrir o seu coração. Falar de você mesmo, falar dos seus pecados. Todos nós temos problemas sérios de ordem espiritual. Independente da nossa idade, todos nós temos problemas sérios de ordem espiritual que deveríamos estar colocando nas mãos de Deus. Deveríamos estar clamando ao Senhor para que Ele operasse o milagre da santificação no nosso coração. Mas nós escolhemos o caminho de conviver com o nosso pecado. E Tiago está tratando essa situação da oração. Depois ele vai falar sobre a enfermidade. E ele vai trazer uma relação com o pecado. Nós vamos aprender algumas coisas aí que são importantes. E vamos corrigir também distorções. Coisas que foram ensinadas erradas ao longo do tempo. A gente precisa aprender aquilo que é real. No versículo 14, nós temos a oração de intercessão. Ela diz o seguinte: entre vocês há alguém que está doente, agora nós temos uma situação de enfermidade. Nós temos uma situação de doença. Preste atenção à orientação de Tiago, qual é? Que essa pessoa que está doente mande chamar os presbíteros da igreja ou o pastor da igreja. Preste atenção no que está sendo dito. Tiago não está dizendo, a pessoa está doente, fique murmurando dentro de casa, fique reclamando porque o presbítero, o pastor da igreja não está visitando, fique reclamando com outras pessoas que o pastor da igreja não está fazendo visitação. Tiago não está dizendo isso. Tiago está dizendo que esta pessoa deve chamar o pastor da igreja para conversar e abrir o seu coração. É o que está escrito. Meus irmãos, não há conjectura, não há espaço para pensamentos fora das escrituras sagradas. Se existe alguém doente e padece de enfermidade, o texto bíblico é claro que ele mande chamar os presbíteros. Que abra o seu coração, que diga o que está passando. Lembre-se, só existe um Deus. Homens não são Deus. Homens não são obrigados a adivinhar pensamentos. Homens não são obrigados a entender todas as circunstâncias que envolvem o seu problema. Pastores são homens, como os outros homens, que não têm a capacidade de serem oniscientes como Deus, de serem onipresentes como Deus, de serem onipotentes como Deus. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer essas coisas. Se há uma necessidade específica de enfermidade, essa pessoa, Tiago está orientando, deve chamar os presbíteros. E se não consegue,
Ele diz, mande chamar, peça socorro. Quando pedimos socorro, o nosso orgulho se quebra, meus irmãos. Quando pedimos socorro, a nossa arrogância se quebra. Quando pedimos socorro, nós temos a possibilidade de receber ajuda. Enquanto nos calamos e ficamos na expectativa que as pessoas adivinhem o que nós estamos passando, adivinhem o que nós estamos pensando, nada vai acontecer, irmãos. A parte da comunhão que nós temos com Cristo tem como princípio nós abrirmos o coração um para o outro. Tiago fala sobre isso. Confissão de pecados mútua. O que nós temos que esquecer é aquilo que nós acreditamos ser verdade. E substituirmos por aquilo que de fato é verdade nas Escrituras. Não é o que eu acho que interessa. O que interessa é o que as Escrituras dizem. E como elas estabelecem os relacionamentos. E como elas dizem que tem que ser. Ora, nenhum presbítero vai querer, presbítero é igual a pastor, tá? Quando você vê presbítero, bispo, pastores, é a mesma coisa nas Escrituras Sagradas. Ver as suas ovelhas definhando. Porque se ele quiser ver as suas ovelhas sofrendo, ele não é pastor, ele não é presbítero, ele não é bispo, ele tem que abandonar. Todavia, não pode ser requerido dele a perspectiva dele conhecer a mente de todo mundo e que ele adivinhe pensamentos e que ele adivinhe aquilo que você quer. Não tem como fazer isso. É impossível. Nem eu e nenhum presbítero, nenhum pastor foi chamado para ser adivinho de mente. Adivinhar a mente das outras pessoas. Qual é a função do presbítero? Qual é a função do pastor? Pregar a palavra de Deus. Estudar as Escrituras Sagradas. Montar estudos bíblicos. A questão da oração, todos nós somos chamados para orar. Todos nós somos chamados para orar. Não tem nenhum versículo bíblico dizendo que a oração do pastor é melhor do que a oração de qualquer outra pessoa. Não existe nenhum versículo bíblico disso. Não há poder nessa afirmação. Essa afirmação é uma afirmação mentirosa. Porque nós somos filhos de Deus. E todos nós temos acesso a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. É assim que foi estabelecida a doutrina católica, onde dizia que um homem, o Papa, é o único que tem a ligação com Deus. Os cristãos verdadeiros que creem na Bíblia, que creem em Jesus Cristo, sabem que nenhum homem é mediador entre os homens e Deus. Cristo é o único mediador entre os homens e Deus. Ele foi o único que foi na cruz para perdão dos nossos pecados. O sacrifício é dele. Ele se entregou por nós. Ele entregou a sua vida a nós. E ele intercede por nós. Leia a carta de Hebreus. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o nosso conselheiro. Ele é que nos instrui. Ele está diante de Deus, à direita de Deus Pai. E ele está intercedendo pelos seus filhos e filhas. Prestem muito bem atenção nisso, queridos. Nenhum homem pode tomar o lugar de Jesus Cristo. Nenhum homem pode dizer que a sua oração é melhor do que a outra. Nesse sentido, eu posso afirmar que a minha oração não é melhor que a sua. Não é melhor que a sua. Você pode chegar diante de Deus. Isso não quer dizer que você não pode compartilhar os seus pedidos de oração comigo e eu orar junto com você por muitas coisas. Uma coisa não quer dizer outra. O fato de você orar a Deus, o fato de você buscar a Deus, não te impede de conversar comigo e abrir teu coração e eu orar junto com você. Eu nunca vou me recusar a isso. Em algum momento, aqui durante o meu ministério, em Tomé Açu, eu disse várias vezes, a minha oração não é melhor que a sua. Você pode orar. Porque eu sei que todo cristão pode orar.
seja por qualquer pessoa, seja por qualquer enfermo. Lembre que o contexto aqui era um contexto desses irmãos. Vamos aprender um pouco do contexto? Irmãos que estavam sofrendo, irmãos que não tinham acesso à medicina. A medicina era difícil para as pessoas que eram pobres, não tinha postinho de saúde espalhado por Jerusalém, em que qualquer pessoa ia lá pegar um remédiozinho. Não era assim. Geralmente, quando as pessoas estavam doentes, chamavam os pastores. E aqui tem algo específico sobre o óleo, versículo 14. Diz o seguinte: para que eles orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Presta atenção numa coisa: naquela época, o óleo, assim como hoje, tem características medicinais. A medicina não era avançada como hoje. A gente mora aqui no estado do Pará e todos nós sabemos para que serve a andiroba. Então, se eu te visitar com andiroba, significa que você falou para mim que pegou algum baque e eu tenho uma andiroba aqui que pode te ajudar. Para quem está assistindo, andiroba é um óleo, tá, extraído de uma planta e que serve para esse tipo de situação, quando alguém se bate, enfim. Quando eu converso com algumas pessoas antigas, principalmente do interior, andiroba serve para tudo. Mas eu queria que você prestasse atenção um pouquinho aqui no texto. Antes da gente achar alguma coisa. Olha só, vamos de novo ao versículo 14. Entre vocês há alguém doente? A gente já aprendeu que ele ou ela deve chamar o presbítero, para que este ore sobre ele, oração, e unja com óleo em seu nome, dizendo: eu sou bom. É no nome do Senhor, gente. Nem a oração do presbítero, nem o óleo tem poder algum, mas o Senhor tem poder para fazer milagres. É essa a questão. Nem a mão do presbítero, nem muito menos o óleo que o presbítero passa, tem poder de fazer milagre, mas o Senhor, o nome do Senhor, o nome precioso de Jesus Cristo. Gente, presta atenção para não ser enganado, para não ficar comprando óleo de Jerusalém, para não ficar comprando óleo de não sei aonde, dando dinheiro para pastor orar pela sua vida, orar pelos... Gente, vamos deixar de ser enganados, é só olhar para as Escrituras Sagradas. O que as Escrituras Sagradas estão dizendo aqui? Que a ênfase da cura está no nome do Senhor. A ênfase da cura é no nome do Senhor. É lógico, se você dizer para mim, pastor, segundo a carta de Tiago, me visita porque eu estou doente e traga um óleo para me ungir, não tem pecado nenhum eu fazer isso. Todavia, não é o óleo e nem minha oração que vai salvar você ou que vai te ajudar, mas é o nome do Senhor. Presta atenção nisso, é o nome de Jesus Cristo que tem poder. Milton Coelho ou qualquer outro pastor não se equipara, não chega nem perto do nome do Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, que tem supremacia sobre todas as coisas. A canção que nós cantamos agora de Colossenses 1. É o nome do Senhor. É o Senhor que opera os seus milagres. É o Senhor que trabalha em favor de nós. Então, meus queridos, se você tinha um pensamento equivocado em relação a isso, se você murmurava porque não recebia algo, ou teu pastor não te visitava, no caso aqui sou eu, primeiro se pergunte se você me mandou chamar. Contou para mim o que estava acontecendo. Abriu o coração. Disse a verdade.
Porque parece que Tiago faz uma conexão aqui com algo chamado pecado. Veja muito bem, no versículo 15, algo importante. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. Quem vai curar e quem vai levantar? É o Senhor, se Ele quiser. Pode ser que o Senhor não queira. Por mais que eu queira. Por mais que eu, como pastor, queira que a pessoa saia de um cenário de doença, pode ser que seja vontade de Deus recolher essa pessoa para Ele. Aqui nesse contexto, é uma oração de fé, em que a expectativa é que vai haver a cura do doente. A expectativa que o Senhor o levantará. Prestem atenção. Sempre o Senhor. Tanto a pessoa enferma como o pastor acreditam em Deus. Tanto a pessoa enferma como o pastor são cristãos. Tanto a pessoa enferma como o pastor tem o desejo da recuperação. Tanto a pessoa enferma como o pastor querem sair daquela situação difícil na qual um irmão e a irmã estão passando. Agora, aqui vem a relação com o pecado. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Olha a relação com que Tiago faz, em que Tiago faz com doença e pecado. Aqui tem sido feito e dito algumas coisas que eu considero aberrações da fé, de uma fé mentirosa. Em que pessoas dizem que toda doença é fruto do pecado. Ah, a pessoa está doente porque está em pecado. Ah, fulano está doente porque está em pecado. Ora, se fosse assim, todos nós tínhamos que estar doentes, porque todos nós somos pecadores. Primeiro princípio aqui que a gente quebra. Segundo, se eu pegar uma gripe, eu estou em pecado? Pode ser que sim, pode ser que não. Se eu pegar o Covid-19, eu estou em pecado? Pode ser que sim, pode ser que não. Ora, Jesus esteve com 2 discípulos, onde estavam alguns discípulos que perguntaram para ele, olha, esse cego de nascença, ele é assim porque seus pais pecaram ou ele pecou? Jesus diz, nenhum nem outro. Ele é assim para que a glória de Deus seja manifesta. Palavras de Jesus Cristo. Muitas vezes, doenças são manifestas no povo de Deus para a glória de Deus. Muitas pessoas se vão, são ali recolhidas ao Senhor para a glória de Deus. Que extraordinário é a morte dos santos do Senhor. O testemunho de fé que essas pessoas dão diante da morte. Não é o contexto aqui, porque ele está falando de cura. Porque a fé, o nosso desejo é que de fato alguém esteja curado. Mas nós temos que ter em mente que quem opera milagres, quem pode restabelecer a saúde de alguém, é o Senhor. Agora eu queria falar para você de uma outra perspectiva da doença. É quando estamos doentes e usamos essa doença para manipular as outras pessoas. Quando estamos doentes e usamos essa doença para agredir as pessoas com as nossas palavras. É estarmos doentes e viver reclamando de todos que nos rodeiam.
Ora, as doenças não justificam o pecado. Tiago está sendo bem claro aqui. Pode ser que esta pessoa estava em pecado. Pode ser. Ele diz, e se houver cometido pecados, naquela conversa, naquela confissão, que é o próximo versículo 16, pecados sejam perdoados. Olha o que Tiago diz. Portanto é a conclusão do pensamento. Portanto, está ligado tanto à oração como com a doença. Ele diz o seguinte: confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Queridos, orem por mim. Eu necessito da oração de vocês. E eu oro por vocês, porque vocês necessitam das minhas orações também. Mas para que todos nós sejamos curados da pior doença que nós temos, que se chama pecado. E aqui nós temos o respaldo de confessarmos uns aos outros o nosso pecado. Falarmos, verbalizarmos, abrirmos o nosso coração. Então, milagres, eles podem acontecer, queridos. Podem. Mas é o Senhor, Jesus Cristo, o Deus vivo, que não está morto, que não está numa cruz, mas ressuscitou para nos dar uma nova esperança de vida. Ele que nos cura, é um nome precioso dele. A visitação pastoral tem somente um teor de representatividade do Senhor naquele local. Mas é necessário que o pastor, quando vá visitar, também verifique a vida espiritual dessa pessoa. Não está em pecado? Não está usando essa situação como justificativa para pecar? Presta atenção, queridos. Presta atenção. Porque talvez você pode achar que o milagre ele vem das mãos de um homem. E você pode ter acreditado nisso o tempo inteiro. E os milagres vêm da mão de Deus. Vêm da mão do Senhor. Eu quero desconstruir essa ideia que eu, como pastor, tenho um poder nas minhas mãos. Eu tenho o dom da palavra, de ministrar a palavra, de falar a palavra. Mas isso nem meu vem de Deus. E alguém que tem orado por pessoas e pessoas têm curado também, não deve ter orgulho disso, porque não provém dessa pessoa, mas vem de Deus. Eu queria mesmo que vocês pensassem nisso com muita clareza, para vocês não ficarem reféns de pessoas inescrupulosas, cães gulosos, lobos em pele de ovelha, plantando mentiras nessa terra. Não pode. É Deus o nosso Salvador, é Deus o nosso Redentor. É lógico que nós temos que ter a comunhão. E aqui claramente fala sobre a visitação pastoral. Mas coloca o pastor como um homem, não como Deus. É homem. Como você, como eu. E se um dia eu for à tua casa e confessar alguma coisa sobre a minha vida, sobre o meu coração, ore por mim. Porque a grande razão de nós não confessarmos os pecados uns dos outros, sabe por quê? Porque depois ele estará espalhado pela cidade. Espalhado para outras pessoas. Isso é o que acontece no meio evangélico. Isso é uma abominação diante de Deus. Isso é um pecado terrível. Tiago falou sobre maledicência, fofoca, fala mal nos versículos anteriores. Nós somos chamados para a oração.
Nós somos chamados para desejar o bem para o nosso próximo, para os nossos irmãos. Nós fomos chamados para isso, queridos. Milagres podem acontecer e é interessante como Tiago, ele faz uma ligação histórica com Elias. Olha lá o versículo 17. Algo extraordinário aconteceu na época do profeta Elias. E ele começa com a afirmação que eu estou transmitindo para vocês. Ele diz assim: Elias era humano. Elias era humano. Como eu e você. Elias não era um super-herói. A gente tem mania de enfatizar a figura, a biografia de uma pessoa e esquece de Deus. Ah, porque fulano fez isso, ciclano fez aquilo, porque aquele Elias é melhor do que... E esquece de Deus. A gente vê os feitos de Davi, aquela história de Davi destruindo o gigante Golias, mas esquece de dizer as palavras que Davi disse antes. É no nome do Senhor que eu venho diante de você, Golias. Elias era um adorador. Davi era um adorador. Nós podemos olhar para a biografia desse homem, mas temos que também olhar para essa frase dita por Tiago aqui. Elias era humano como nós. Ele era homem, era pó. Recebeu o fôlego de vida do Senhor. Mas vamos lá na história de Elias. Vamos aprofundar um pouco aqui. Olha o que Tiago descreve. Ele orou, estamos no versículo 17, tá? Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Gente, extraordinário, né? Isso aqui é um milagre, né? Efetuado por quem? Por Elias ou por Deus? Por Deus. Quem ora, ora a quem? A Deus. A resposta foi favorável de Deus ao pedido de Elias. Mas sabe o que aconteceu depois disso aqui? Ele fez uma festa, soltou fogos no centro de Quatro Bocas? Não, ele foi perseguido. O rei Acabe queria matar ele. Ele começou a viver como um peregrino na própria terra dele. Se escondeu em cavernas. Teve dias de lutas terríveis. Gente, vamos parar de deixar de ser romântico com a nossa visão de fé. Nós somos humanos como Elias. Nós estamos na mesma mão de um Deus poderoso. Elias, eu e você. Davi, Paulo, Tiago, quem escreveu essa carta. Coisas extraordinárias podem acontecer pela vontade de Deus. Nunca pela nossa vontade. Sempre pela vontade de Deus. Lembra do texto anterior? Se vamos fazer alguma coisa, lembremos de dizer: se o Senhor quiser, viveremos. Se o Senhor quiser. E aí, versículo 18, coisas extraordinárias ainda continuaram acontecendo na vida do Elias. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Era vontade de Elias que isso acontecesse? Era, mas era vontade de Deus também que isso acontecesse. Um homem guiado pelo Espírito Santo vai orar aquilo que o Espírito Santo quer que ele ore. Ah, meus amados, quão profundo é os ensinamentos sobre os dons espirituais que a nossa igreja deveria estar se aprofundando mais. Mas ainda estamos na fase de tomar leite. Estamos na fase do leitinho ainda. Nós não podemos negligenciar a oração.
A oração é um aspecto importante dentro desse texto. Mas o segundo aspecto importante são os milagres. Deus ainda faz milagres. Tanto a oração é para Deus, como os milagres são para Deus também. Não podemos esquecer disso. Não podemos perder isso das nossas vistas. Tiago, só um instante. Tiago, ele faz uma conexão com o presente que ele estava vivendo ali com o passado, para dizer que os homens, quando se voltam para Deus com uma fé fervorosa, Deus está ouvindo as orações deles. Deus irá intervir. Nós precisamos ter uma leitura bíblica acurada e perceber essas verdades. Tiago escreve com clareza isso para os nossos dias também. O que aconteceu na igreja primitiva, que Deus operou, milagres extraordinários, podem acontecer aqui também nos nossos dias, no ano de 2021. Mas precisamos abandonar aquilo que a gente acha e ir para a verdade. A verdade é, queridos, eu quero fazer algumas aplicações aqui, tá? Que nós oramos pouco e deveríamos orar mais. A verdade é que não acreditamos no milagre, deveríamos acreditar mais. Isso não é culpa de Deus. Isso é culpa nossa. E sempre a gente está buscando uma justificativa. Ah, não está acontecendo isso comigo por causa do pastor. Ah, não está acontecendo isso comigo por causa de Deus. Ah, não está acontecendo isso comigo por causa de fulano. Pelo amor de Deus, irmãos. Hoje vocês estão conscientes do que vocês leram aqui. Nós estamos nessa terra para nos ajudar, não para fazer joguinhos entre nós. A igreja está fraca porque a igreja não ora, não busca o Senhor intensamente. A igreja está fraca porque não acredita nos milagres de Deus. Quando nós vamos falar da salvação do perdido, fulano de tal, é difícil dele se converter. Difícil. Difícil. Como assim, irmãos? Nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando da pessoa de Deus, que converteu o meu e o seu coração. Agora, se o seu coração não é convertido ao Senhor, você não vai dar crédito mesmo a isso. Você não vai dar crédito para oração e nem para milagres. Você não vai dar crédito. Só os filhos de Deus conseguem dar crédito para a oração e para os milagres de Deus. Deus apresenta todos os dias milagres na nossa vida. Só o fato de nós estarmos vivos é um milagre. É um milagre. E muitas vezes nós nem agradecemos esse milagre. Termina o dia, a gente vai para a festa, vai comer ali, vai não sei mais aonde, visita no... E nem uma palavrinha para o Senhor. Irmãos, essa carta é pontual para as nossas vidas. Essa carta é pontual. Porque ela fala de oração, e é um problema sério dos nossos dias. E ela fala sobre milagre, e é um problema sério a incredulidade nos nossos dias. Um problema sério da maioria das igrejas, que nós somos algumas, né? Que estão cheias de crentes ateus. Que professam uma fé, mas não acreditam no Deus de milagres. Que Deus possa fazer milagres. Enfim, o texto continua no versículo 19 e 20 agora. Tiago chama esses irmãos agora para uma intimidade de comunhão. Ele começa a frase dizendo: meus irmãos.
Ele muda o tom da conversa. Primeiro ele exorta. E agora ele vai abraçar, ele vai encorajar, ele vai confortar. Ele diz o seguinte: se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Prestem atenção no versículo 19. É muito importante ele. Meus irmãos quem são? Igreja, as pessoas. Lembra, Tiago é o pastor. Ele está orientando quem? A igreja. Ele está dizendo o seguinte: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e esse alguém pode ser ele, mas esse alguém pode ser as pessoas da igreja também, aqueles que fazem a composição dos meus irmãos, o grupo. Você não pode colocar em cima do seu pastor a responsabilidade de fazer tudo dentro da igreja, de exortar. Vejam que a exortação, veja que a restauração parte de alguém do meio do grupo dos irmãos. Ele diz: quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Ele não está dizendo que o pastor é o único que deve exortar, é o único que deve buscar ajudar as pessoas. Mas ele diz: meus irmãos, isso é para mim e para você. Isso é para mim e para você, quando nós vemos pessoas ao nosso lado e nós não temos coragem de falar a verdade. Não temos coragem de trazer essas pessoas para o caminho do Senhor. Mostrar o caminho errado que elas estão perseguindo. E apontar para o caminho da redenção, da restauração, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Leva lá no pastor que resolve? Não! É você, naquele momento, naquela hora, orando, abraçando, ajudando, consolando. Você tem os mesmos atributos que eu tenho como ser humano. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Não deixem os seus irmãos, não deixem as suas irmãs enredarem no caminho das trevas, da perdição, sem falar nada, sem dizer nada, simplesmente pela justificativa do medo, pela justificativa da vergonha, pela justificativa que tem alguém que é profissional, que é o pastor ou o missionário que pode fazer isso. Mentira diabólica. Mentira diabólica. A verdade das Escrituras é que todos nós estamos aptos a ajudar os nossos irmãos. Todos nós estamos aptos a orar pelos nossos irmãos. Todos nós estamos aptos a buscarmos um milagre de Deus. E todos nós estamos aptos a convencer os nossos irmãos do seu pecado. Mas o arrependimento, que é o terceiro aspecto dessa porção das Escrituras, provém de Deus. Você pode querer ajudar alguém, mas esse alguém pode não querer ser ajudado.
Você pode fazer tudo pela pessoa, mas a pessoa pode continuar querendo viver a vida que vive. E aí você tem que orar ao Senhor para que o Senhor intervenha. Meus queridos, eu vou dar, aqui eu vou ler uma frase que não é minha, tá? Essa frase não é minha, mas eu li essa semana e me chamou muito a atenção. O evangelho já foi tão prostituído para se adequar à nossa sociedade, que quando o verdadeiro evangelho é pregado, sentimos-nos ofendidos, ficamos ofendidos. Essa é a palavra do pastor Júnior Gouveia, numa página do Instagram chamada Logos com Café. O evangelho foi tão prostituído que, ao falarmos sobre isso muitas vezes, incomoda o ouvido das pessoas, que querem ser bajuladas, que querem viver como sanguessuga nos pescoços das pessoas, que querem que as coisas caem do céu, que acham que as suas vontades e os seus interesses são maiores do que qualquer coisa, e até mesmo a vontade do Deus Todo-Poderoso. O evangelho já foi tão prostituído para se adequar a essa sociedade egoísta, humanista, hipócrita, que quando se prega o evangelho de verdade, que diz que a oração é um dos instrumentos, uma das disciplinas mais importantes na vida do cristão, que é a comunicação dele com Deus. Ah, não, acho que não é assim não, é besteira isso. Acho que isso aí é conversa. Eu posso orar em qualquer lugar. Que não acredita em milagres. Ou que quer profissionalizar a fé. Dizendo, não, isso aí é coisa de pastor. Pregar o evangelho é coisa de pastor. Negócio de orar por doente é coisa de pastor. Meus queridos, olhem para as escrituras sagradas. Vejam as mentiras que foram expostas para serem adequadas a essa sociedade. Vejam. Por que essas mentiras são pregadas? Para criar uma inoperância da igreja em orar pelos enfermos, em visitar as pessoas, em cuidar das pessoas. É para isso. Será que vocês não perceberam os tentáculos do diabo, o fogo terrível do inferno nos rodeando nessas afirmações? Ao ouvir o evangelho verdadeiro, as pessoas ficam incomodadas, torcem o nariz, se incomodam porque são verdades e elas sabem que veem pecados das outras pessoas e ficam caladas, hipócritas, e ainda falam mal dessas pessoas aí por todos os cantos, hipócritas. Jesus Cristo diria: hipócritas, fariseus, dizem coisas, mas não fazem nada pelo perdido. Até Jesus Cristo, como pastor, e bom pastor que foi, elegeu 12 para ficar junto com ele, ao lado dele, para expandirem o evangelho, para cuidar de pessoas. Olha o alicerce da igreja lá no livro de Atos. Cuidando das pessoas, orando pelas pessoas, ajudando as pessoas, esperando os milagres de Deus. Desculpa, meus irmãos, mas eu tenho que assumir que não sou Deus, não sou um super-herói, sou um homem como vocês e a mesma pedida de Tiago é a minha. Meus irmãos, vamos trabalhar pelas pessoas, vamos cuidar das pessoas. Parem de botar sobrecarga em A, em B, em C, em D. Assuma a sua responsabilidade no reino de Deus. A sua responsabilidade.
Eu tenho cuidado da minha com temor e com tremor do Senhor todos os dias. Como quem um dia irá passar pelo crivo do Senhor, eu me apresentarei diante do Senhor. Você não se apresentará por mim. E eu prestarei contas do meu ministério, prestarei contas da minha vida, mas você também irá prestar contas com o Senhor. Eu sei o que dizer ao Senhor naquele dia. Eu tenho me preparado para esse encontro. Então, meus irmãos, a minha palavra final é de encorajamento. É de encorajamento. É preciso destruir as mentiras do diabo primeiro. É preciso destruir. Porque é o diabo que fica infernizando a igreja, criando contendas, criando separações, criando conjecturas dentro da mente das pessoas. Mas a palavra de Deus é muito clara. E como foi exposta hoje, ficou mais clara ainda. Nós precisamos orar ao Senhor, sabendo que Ele é Deus e ouve as nossas orações. Nós precisamos acreditar em milagres, mas milagres produzidos por Deus. Deus é o autor de milagres. Deus é o autor de milagres. E nós precisamos, como igreja, ajudar pessoas, levar as pessoas à convicção dos seus erros. Falar a verdade. Querido, é muito melhor que alguém fique com raiva de você, porque você falou a verdade e ela lá na frente se converteu ao Senhor e está na realidade da eternidade, lá no céu junto com você. É muito melhor do que a gente ficar mal porque essa pessoa achou ruim algo que você falou ou fez. Eu nunca tive um arrependimento de ter falado a verdade. Nunca. Eu me arrependo quando eu deixei de falar a verdade. Quando eu deixei de falar a verdade. Meus queridos, o meu encorajamento para vocês é: Deus é o supremo na igreja. É o nosso rei, todo-poderoso. Acima dele e igual a ele não há ninguém. Nós somos todos iguais perante a Deus. Você deve fazer orações todos os dias a Deus. Você deve acreditar nos milagres de Deus. Eventualmente você vai me chamar para te ajudar nesse processo. E eu vou te ajudar. Nunca, como missão pastoral, me excluir de querer ajudar. Nunca. Agora, não diga que a minha ajuda tem que ser favorável toda vez ao que você pensa. Desculpa, não vou fazer. Não vou fazer. Já vou dizer de cara logo. Eu vou falar o que a Bíblia diz. E vou ficar fiel ao que a Bíblia diz. Pode chorar, pode ficar nervoso, pode falar mal, não me interessa. Eu quero te ajudar. Mas para mim te ajudar, eu preciso que você queira se ajudar. Eu preciso que você queira se ajudar. Eu quero que você pense nisso. Que você queira estar disposto a abrir seu coração de verdade e parar de mimimi. De conversinha fiada. O tempo não é para isso, tá? Esse Covid-19 veio para mostrar para nós que o tempo não é para isso. Está brincando com o tempo? Desculpa, eu não estou brincando com o tempo. Eu levo muito a sério o tempo que Deus me deu aqui nessa terra. Levo muito a sério. Então, meus queridos, prestem atenção nisso. Nós precisamos acreditar nos milagres de Deus. Eventualmente eu posso te ajudar, mas se você quiser ser ajudado, veja o texto bíblico que diz aqui, que a pessoa que estava doente mandou chamar o presbítero. Quis conversar, quis abrir o coração. Não diz que falou pelas costas, que ficou falando isso, aquilo outro. Não diz isso. É alguém que queria de fato ajuda. De fato queria ser ajudado. Preste muita atenção nisso. Muita atenção. Porque nós dois juntos, eu e você, podemos chegar ao arrependimento, porque nós dois temos pecados.
Não queira me canonizar, tá? Eu não aceito canonização. O Santo Milton. Não existe isso, não. Não existe isso aqui, não. Aqui nós somos filhos de Deus. Somos totalmente submissos à vontade de Deus. Eu só sou um pastor, um homem, que a minha vida é igual à sua, uma neblina que logo passa. Então, queridos irmãos, vou encerrar com essa exortação final e com esse encorajamento. Se você não entendeu que isso é encorajamento, questione a sua fé. Porque minha intenção foi encorajar você. E eu espero que você faça isso. Pense em tudo que foi dito. E busque o Senhor. E leia de novo as Escrituras. Porque as Escrituras estão falando a verdade. Não o que você acha. Não o que você pensa. Mas as Escrituras estão falando a verdade. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado pelo cuidado com as nossas vidas, ó Deus. Essa palavra, ela é pontual para os nossos dias. É pontual. Principalmente quando a gente vê irmãos nossos compartilharem nas suas redes sociais lives de ímpios, cantores ímpios, pessoas que são declaradamente ateus, declaradamente contrários à tua vontade. E essas mesmas pessoas serem críticos da igreja, não orarem, não buscarem o Senhor. Ó Santo Deus, o Senhor que sabe todas as coisas, por favor, olha para os nossos corações, Senhor, e tenha misericórdia de nós. Pois vivemos dias muito parecidos com os dias de Tiago. Mentiras penetraram a tua igreja, Senhor. Fizeram com que as pessoas idolatrassem ídolos. Pastores, missionários, cantores. E esquecem que o Senhor é que tem poder de fazer alguma coisa. Oh, Santo Deus. E se a gente for falar da vida de pecado constante, sem arrependimento no meio do teu povo? Achando que a vida vai durar para sempre. E que o Senhor um dia não vai julgar. Esqueceram o que leram ou nunca leram. Que um dia todos nós estaremos diante do Senhor. Oh Deus, refresca a nossa memória. Faça, Senhor, as nossas mentes lembrarem de Ti, para não pecarmos contra o Senhor. E o mais rápido possível sejamos curados dessa doença terrível que é o pecado em nossos corações. O Senhor já nos libertou do pecado. Não deixe que a gente volte para essa prisão deliberadamente, Deus. Em nome de Jesus, amém. Queridos, deixa eu encerrar aqui a gravação.